O caso Dudu vem sendo um episódio à parte nessa reta final de temporada, né? Eu entendo claramente o incômodo do torcedor que vê um garoto com poucos jogos de principal botando condições tão acima da realidade do clube para renovar. Um clube que abriu as portas para o Dudu, um clube que fez o Dudu se tornar o potencial talento que ele é hoje. E eu boto na questão de potencial talento porque a gente não tem garantia nenhuma que o Dudu vai ser realmente um grande jogador, um grande craque. O início é muito promissor, o início é realmente muito animador de um jogador que já nos seus primeiros momentos mostra suas credenciais e como pode ajudar o Atlético. Mas no final das contas, mais no cenário que a gente vê o macro acontecendo, esse processo de renovação faz a gente perder um pouquinho o tesão no Dudu, né? É basicamente, cara, querer quem quer. Querer quem quer o Atlético, querer quem quer representar essa camisa, querer quem quer renovar com o clube e construir uma história legal aqui. Eu acho que a história do Dudu, ela parte muito nesse sentido de ser um jogador que cada vez mais no olhar do torcedor tá perdendo o valor, porque, cara, é um imbróglio chato, né? É uma renovação chata. Mas eu acho que existe um contraponto nisso tudo. Eu acho que existe um contraponto do Atlético, nesse momento, não poder abrir mão do Dudu. E era isso que eu queria conversar com vocês. Abrir mão do Dudu hoje é abrir mão de uma das nossas principais peças ofensivas. Abrir mão do Dudu hoje é abrir mão de uma alternativa técnica muito legal que o Atlético tem, de um jogador que tem muita coisa para oferecer, criativo, dinâmico. E eu não sei se a gente pode se dar esse luxo. Beleza? Então vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você me dar uma moral aí pra gente só crescer. E espero que vocês estejam de alguma maneira gostando do nosso conteúdo. Minha rapaziada, vamos lá. Primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa falar sobre a situação do Atlético, tá? A situação do Atlético hoje não permite a gente abrir mão de ninguém que pode ajudar. O Atlético hoje não tem 30 jogadores que podem ajudar. O Atlético tem ali um grupo restrito dentro do seu elenco. E assim, o Dudu é um jogador que pode ajudar. E ele já mostrou isso. Seja com os seus golaços contra Paysandu e contra Botafogo, mas entrando, mantendo o ritmo do meio campo, jogando em funções diferentes. Já jogou de ala, já jogou de ponta, já jogou de meia, já jogou de volante. Então o Atlético ele tá num momento de sobrevivência na Série B. A sequência que a gente tem agora é uma sequência que não define só o presente do Atlético, define o futuro do Atlético, define a realidade financeira do Atlético. O Atlético ele é uma instituição que ele está dependendo demais desses 8 jogos em todos os aspectos. Então precisa contar com todo mundo possível para fazer com que esses 8 jogos sejam, quem sabe, 8 vitórias. Que aí o atleticano vai poder sorrir, vai poder voltar a ver uma situação um pouquinho mais aberta. O Atlético ele tá numa situação ainda muito difícil. Muito difícil. Não tem nada ganho. Sabe? Então quando você revela um jogador como o Dudu, você precisa poder contar com ele. É a grande revelação da temporada. É o jogador que mais faz o olho do torcedor brilhar. E a gente ainda fica na expectativa pela renovação, é claro. Assim, se o Dudu ele é minimamente esperto, ele renova, cara, e ele ganha uma moral. Mas ele ganha uma moral com o torcedor do Atlético. Se o Dudu bate no peito e fala quero ficar, aceita as condições do Atlético, tenta alternativas para financeiramente o pedido do Dudu ser atendido. O Dudu se resolve ficar, tem potencial de virar ídolo do clube pela qualidade que tem, por ser uma cria do clube, por ser uma cria de Curitiba. E a gente sabe que o curitibano e o torcedor do Atlético valoriza muito isso. Acho que o Dudu não pode ignorar esse fato. E quando a gente fala do Dudu, obviamente a gente está falando do staff do jogador. E quando a gente fala do Dudu, a gente está falando, obviamente, de um jogador com uma capacidade técnica que chama atenção. Chama muita atenção. É um início muito promissor. Não é à toa que o Cruzeiro tá de olho e tá tentando, de qualquer maneira, levar o Dudu. Não é à toa que, pô, clubes relevantes na Europa, como o Bayer Leverkusen e como o Atlético de Madrid, eles estão ali numa condição de tentar tirar o Dudu do Atlético. O Dudu, não vou falar que ele já é uma realidade, mas ele não tá longe de se tornar, sabe? Pro futebol brasileiro, talvez já seja. Assim como o Cauã chega no Cruzeiro e arrebenta. Pô, era óbvio o que ia acontecer. Então o Atlético ele precisa ser muito maduro nesse momento e separar.
a utilização do Dudu. E o Atlético precisa ser muito maduro e separar o processo de renovação do Dudu. E a maturidade do Atlético no processo de renovação do Dudu também é de cogitar dar o braço a torcer. A gente fala do Dudu ficar, mas a gente fala também do Atlético ceder. O Atlético cedendo, o Atlético ele tem pelo menos a garantia de um meia especial, para os próximos 2 anos. E aí, por exemplo, a venda do Zapelli ela fica muito mais viabilizada. O Atlético ele tinha que ter um projeto esportivo de uma geração de ouro ali, que conta com Arthur Dias. Quem sabe o Mikael até volte a agarrar no nível que a gente imaginou que ele assumiria o gol do Atlético, que conta com o Léo Derek, que conta com o João Cruz, que conta com o Dudu. São ali 5 jogadores que têm um potencial gigantesco e o clube deveria ter um projeto esportivo para que essa geração ela chegasse a nível de poder nos ajudar com a camisa do Atlético. Não sabe? Mas voltando ao caso do Dudu, cara, a gente viu como faz falta um jogador como o Dudu, né? No último jogo ficou claro como o Atlético sentiu falta de um jogador com a capacidade de pegar essa bola, a capacidade de pensar um pouquinho mais, de dar um pouquinho mais de pausa, de girar um pouquinho mais o jogo. O Atlético, ele precisa desse jogador para fazer esse papel de um camisa 10 mais perto da área, até porque o Zapelli tá jogando mais atrás. Então, assim, se a gente for parar e pensar no jogo contra o Remo, por exemplo, o Dudu é uma peça a ser aproveitada. Para você ter uma alternativa ali de um jogador dinâmico, de um jogador que pode ter pisada na área, que pode tirar coelhos da cartola. Os coelhos da cartola do Dudu, eles são especiais. E aí a gente entra numa parada, né? E a gente entra numa questão. O Dudu é um jogador que pode tirar coelhos da cartola, e agora é o caso do Atlético tirar um coelho da cartola nesse processo de renovação. Eu ainda não desisti do Dudu, sabe? Quando surge um garoto como esse, a gente quer contar o máximo com ele. Se sai uma informação de renovação com o contrato vitalício do Dudu, eu abro um sorriso de orelha a orelha, porque eu penso, cara, a gente vai poder ver o crescimento desse cara. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer no futebol, assim, é ver como o jogador se desenvolve, ver como o jogador melhora, ver como o jogador se lapida, sabe? Ver como o jogador cresce, se consolida. Eu, no final das contas, eu acho que o Dudu, ele tem tempo ainda no Atlético. O tempo do Dudu não acabou no Atlético, literalmente nessa temporada para nos ajudar, mas o tempo do Dudu não acabou no Atlético no sentido de se algum lado ceder ainda tem uma história bonita para os dois viverem juntos. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.